Olá, olá, minha gente! Estamos de volta aqui, mais uma aula. Que bom que você está aqui. Que bom que você tem separado um tempo no seu dia para se dedicar aos estudos, para investir na sua vida espiritual, para investir nesse processo de transformação, que eu vou te dizer, vai valer a pena. Você vai colher os frutos desse tempo. Você vai colher os frutos do seu investimento. Então não pare de preparar esse terreno, não pare de plantar, não pare de investir, porque você terá o seu fruto na estação certa. Hoje a gente vai falar sobre a virtude da sabedoria e o quanto nós precisamos de muita disciplina para cultivar. Você se considera uma mulher sábia? Talvez uma pergunta melhor, você deseja ser uma mulher sábia? Muitas vezes a gente confunde isso com o excesso de conhecimento ou de inteligência, né? Mas sabedoria, apesar de estar muito ligada à instrução, a saber, ter conhecimento, ela está muito mais voltada à aplicação que a gente dá a tudo que a gente sabe. Então não importa, na verdade, a quantidade, o volume do teu conhecimento, da bagagem que você tem, das experiências que você já viveu, mas o quanto você aplica isso na sua jornada e também na de outras pessoas, auxiliando outras pessoas na jornada. É sobre isso que nós vamos falar. A sabedoria como o uso adequado do conhecimento que nós temos. Porque não adianta você só saber de algo se você não consegue aplicar na sua vida, né? E esse é um ponto que eu tenho ouvido bastante, né, ao longo desse tempo trabalhando com mulheres, ouvindo muitos testemunhos. E o que mais a gente vê, até mesmo nos cursos, nas aulas, algumas pessoas me mandam assim: ah, isso eu já sabia, isso Deus tem falado comigo há muito tempo. E eu pergunto, o quanto que a irmã tem conseguido viver isso, praticar isso? E as pessoas ficam assim: não, eu não consigo, né? Parece que tem algo que me bloqueia, que não me deixa ir adiante. E muitas vezes esse é o retrato da nossa vida, a gente sabe de muita coisa. E esse excesso de conhecimento que faz parte da nossa era, né, ele também está nas igrejas, essa época que a gente tem mais acesso a informações, né? A gente não tem só o nosso pastor da igreja local. Hoje a gente tem pela internet, pelo nosso celular, acesso a diversas conferências, palestras, cursos, né? Você está fazendo um agora com provavelmente uma pessoa do outro lado do mundo. Isso é bom? É maravilhoso. A gente ter acesso a algumas coisas. Mas muitas vezes nós estamos comprando um curso atrás do outro ou selecionando, salvando muita coisa, porque essa é a era do salvar, né? A gente salva posts que a gente acha legal para ver depois, receita para fazer depois, e a gente vai pegando os vídeos, salvando e baixando coisas, que acaba que a gente está cheio de coisas que nem consegue, sabe, digerir aquilo tudo, e a gente não sabe o que faz com isso, né? E essa era tecnológica, ela também nos prejudica muito, porque o conhecimento, ele vem bagunçado. Eu não sei se você percebe isso, que às vezes a gente está estudando, usando, né, esse recurso do YouTube, de tudo que vem online, né? Mas os conteúdos vão meio que bagunçados na nossa cabeça e a gente tende a ficar mais ansiosa, mais estressada com tudo isso. Mas por quê? É a maneira como esse conteúdo chega. Eu gosto muito de organizar os meus cursos com temas e com temas que se prolongam. Então a gente está aqui por mais de 10 aulas falando sobre temas que se conectam com os outros. De vídeos médios, né? Se a gente for considerar para uma aula, nem tão curto, né? Como os vídeos de TikTok, desses vídeos que a gente tem nas redes sociais, de 1 minuto ou menos, mas também não tão longos, para que a gente consiga ter uma sequência e que todo mundo consiga acompanhar. Esse sempre é o nosso objetivo, como método pedagógico, né? Entendendo o fluxo que nós estamos. Nós não somos mulheres estudantes apenas, está todo mundo aqui fazendo esse curso, tendo as suas demandas de trabalho, cuidando de filhos, de casa, e a gente sabe que é meia horinha ali que a gente se dedica por dia para estar investindo na nossa espiritualidade.
Mas por que eu tô falando isso dessa era de informação? Porque muitas vezes a gente tá ali no celular e até segue gente legal, até tem discernimentos bons, às vezes a gente tá ali e passa por um pastor muito abençoado de Deus, coloca uma frase lá, super impactante, a gente diz, uau! Só que a gente continua com o dedinho passando e depois tem uma foto do hambúrguer, de um bolo, de um meme. E aquela frase já passou. Então a gente passa ali meia horinha no Instagram, em outra rede social, e a gente tá ali lidando com... Em meia hora a gente visita ali uns 60 posts diferentes, bem aleatórios. Então, naquela meia hora, a nossa cabeça teve informação muitas. A gente viu sobre um noticiário, a gente viu um crime, a gente viu sobre moda, a gente viu uma receita, a gente viu o post do pastor, a gente viu várias coisas diferentes. E como é que sai a nossa cabeça daquela meia hora? Processando aquilo tudo. Então, a gente está cansada de receber tanta informação. O que é que a gente faz com isso? Quase nada. A gente só tá se cansando de receber coisa. Então, a nossa cabecinha aqui tá só sendo cheia, cheia, cheia. E o cérebro buga mesmo, porque você não sabe o que vai fazer com aquilo. Né? Às vezes você vai lidar ali na internet com problemas que você não pode resolver, fica aquele sentimento de impotência. Às vezes ansiedade de programações que você queria participar e não pode. Ou de conhecimentos que você não sabe como aplicar. Eu quero chamar a atenção da gente para isso, porque até o nosso estudo, ele precisa ser bem direcionado, né? Quando você for buscar informações ou selecionar, sistematizar o seu processo espiritual e usar isso como ferramenta, busque, eu vou passar essa próxima hora vendo sobre um assunto X. Eu vou ajudar a minha mente a entender uma coisa só. Principalmente quando a gente está vivendo esse processo, eu quero viver algo novo em Deus, eu quero um novo tempo, Deus está me chamando para crescer, para amadurecer, e a gente está empolgado em aprender, e aí a gente sai querendo fazer tudo. E a sabedoria tem tudo a ver com isso, porque a sabedoria, ela não é adquirida na pressa. A gente quer se tornar mulher sábia na pressa. Qual é o curso? Me diz aí a receita para ser essa mulher sábia, porque eu quero fazer um curso intensivo para eu sair em um mês cheia de sabedoria. E esse não é o processo. Eu me lembro que durante muitos anos eu fiz jornadas devocionais e usava provérbios, né? Eu era cheia de sabedoria e a gente passava 31 dias intensivos estudando, lendo capítulo de provérbios e trazendo meditações sobre isso. E eu recebi um testemunho interessante que uma menina que participou e ela disse assim, eu tô me sentindo péssima lendo provérbios. Porque quanto mais eu leio, mais eu vejo que eu tô toda errada. A minha vida tá toda errada. E eu disse, então você tá lendo direito provérbios. Porque se você lê provérbios e você acha que você tá bombando, fazendo tudo certo, você tá lendo errado. Porque provérbios é um texto que fala sobre sabedoria, mas que revela a nossa imprudência, que revela a rebeldia do nosso coração de achar que a gente sabe fazer as coisas direito e não sabe. Então, quando a gente estuda sobre sabedoria, o que acontece de verdade é a gente constatar que se a gente seguir o nosso coração, a gente vai se dar mal. Por isso que o processo de adquirir sabedoria é um processo de submissão a Deus, de submissão à vontade de Deus, de obediência e de disciplina. Isso é um processo para a vida toda. Então, muitas vezes a gente tem conhecimento, mas não tem revelação. Sabe quando você sabe de uma coisa, mas que isso não desce como verdade no seu coração, isso não te leva a viver de uma maneira diferente. E todo conhecimento que a gente tem, espiritual, ele precisa se tornar uma revelação em nós. Tá? Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz que nós colhemos conforme semeamos. Isso tem tudo a ver com sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria, ela enxerga a vida como um todo e não como um momento aqui e agora. A sabedoria, ela sempre nos mostra que existem outras estações adiante, que eu preciso pensar nelas. Então, uma pessoa sábia, ela não está vivendo esse tempo pensando só agora, sabe? Vivendo a vida do jeito que eu quero, sem pensar nas consequências. A sabedoria, ela pensa nas consequências. Ela pensa no destino que vai ter aquela ação, aquela palavra que ela vai dizer.
Então, uma pessoa sábia é uma pessoa que sabe, tem entendimento de que ela está construindo uma vida, ela está deixando um legado. E toda pessoa sábia, ela tem consciência de que está deixando um legado. E ela presta atenção nesse legado que ela está deixando. É interessante que o agricultor, ele não vai semear de acordo com a sua emoção, se ele está com vontade. O agricultor, ele precisa olhar para a estação, ele precisa discernir o tempo que ele está vivendo para ele executar cada tarefa de acordo com a necessidade daquele tempo. Então, esse é o tempo de quê? A sabedoria, ela nos faz olhar para isso, buscar discernimento. E eu vou dizer, Deus, que tempo é esse na minha vida? O que o Senhor quer tratar na minha vida? A tola e a insensata diz para Deus o que ele tem que fazer. Ah, Deus, eu quero melhorar nisso, fazer aquilo e tal. E vai dizendo, contando os planos. A pessoa sábia pergunta a Deus. Deus, que tempo é esse? Esse é o tempo de preparar o terreno. Esse é o tempo de tratar a terra do meu coração. Esse é o tempo de ser curada. Esse é o tempo de restaurar alguma coisa, de limpeza. Esse é o tempo de semeadura. Esse é o tempo que eu vou lançar. Esse é o tempo que eu vou chorar regando. Esse é o tempo do silêncio, que a semente está ali morrendo e eu não posso fazer nada, eu tenho só que esperar. Esse é o tempo da colheita, é o tempo de trabalho. Que às vezes a gente acha colheita, né? Que a gente, tipo assim, ai, tô vivendo o tempo da colheita na minha vida, tudo maravilhoso. Colheita dá trabalho, colheita é o tempo de trabalho. O tempo que frutifica a tua vida é o tempo que talvez você mais trabalhe, mas a gente trabalha com ânimo, né? Que tá ali recebendo coisas maravilhosas do tempo que a gente plantou. Mas a gente precisa discernir qual é o tempo de cada coisa. Aí tem gente apressada querendo colher muita coisa que nunca plantou. Tem gente querendo descansar enquanto devia estar trabalhando. A gente precisa viver o tempo certo, a estação que Deus tem pra gente. Isso é sabedoria. Saber chorar na hora de chorar, saber sorrir no tempo de sorrir, trabalhar e descansar e não perder o fluxo do que Deus está fazendo em mim. E saber que existem estações diferentes. Eu estou vivendo essa estação X. Aí pode ser que eu esteja vivendo a estação da colheita, enquanto a pessoa que está do meu lado está vivendo a estação de preparar a terra. E não dá pra gente se comparar. A sabedoria é entender que cada um está vivendo o seu processo, né? Então, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você entende e compreende esse entendimento do que é temer a Deus, que é reconhecer Deus nos seus caminhos. Entender Deus como soberano de todas as coisas, como um Deus muito maior do que você, que domina sobre tudo. É reconhecer Deus nos seus caminhos. Eu queria ler um texto com vocês de Provérbios, que é justamente esse convite à sabedoria. Provérbios capítulo 1, a partir do versículo 20, que diz assim: a sabedoria clama em alta voz nas ruas. Ela ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas, ela clama. Nas portas da cidade faz o seu discurso. E qual que é o discurso da sabedoria? Ela diz: até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Adoro essa parte. E ela diz: vocês zombadores, até quando irão ter prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou. Ninguém se importou quando eu estendi a minha mão. Versículo 25. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir da sua desgraça. Eu zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Olha que pesada essa parte. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, como uma desgraça vos atingir, como um vendaval, quando a angústia e a dor
os dominarem. Então vocês me clamarão, mas não responderei. Procurarão a mim, mas não encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão o fruto da sua conduta e se fartarão das suas próprias maquinações, pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Uau! Gente, que texto! Que texto poderoso a palavra de Deus nos diz. Isso sim deve gerar um temor no nosso coração. A sabedoria que clama para nós. E esse clamor dela se sobressai no nosso interior de uma maneira muito forte. Até quando vocês inexperientes vão se contentar com a sua inexperiência? Porque às vezes a gente é tomado por uma preguiça espiritual. A gente se contenta em como tá. Eu tô feliz de não estar fazendo isso ou aquilo. E a gente tá animada porque não tá pecando igual outras pessoas. Eu já tô legal porque eu tô na igreja servindo a Deus. Sou até do ministério X, do Y. Tenho até 3, né? E a gente tá se achando cheia de preguiça de se desenvolver espiritualmente. De ter uma vida interior, assim, adornada. Sabe? Isso porque a gente só prestou conta diante de Deus. E a gente tá tão preocupada com esse superficial de agradar os outros, de estar andando na aparência. A gente já se acostumou tanto com esse modelo que a gente nem se preocupa mais com a vida interior verdadeira. Mas essa é a mais importante. E a sabedoria diz: até quando você vai se contentar em ser assim? Até quando você vai olhar para a sua inexperiência e dizer: tá tudo bem. Pelo menos eu não sou igual a fulano. Pelo menos a minha vida não tá tão ruim como aquela lá. Até quando você vai olhar para os seus próprios pecados, para o seu mau jeito, para o seu mau humor, para os seus maus procedimentos, você vai dizer: tô nem aí. Até quando você vai se contentar com o fluxo da tua vida? Eu andei muito tempo assim, eu não consigo mudar. Até quando você vai aguentar isso? As suas mesmas desculpas. Sabe, tem uma hora que a gente precisa se cansar da vida que a gente está levando. E de não se contentar mais. Porque é tolice estar contentada numa vida que não é virtuosa, que não honra a Deus. E achar que tá tudo bem com essa maquiagem bonita da religiosidade que a gente coloca. Não tá. E a sabedoria diz: não pense que você vai ficar sem colheita. Não pense que só porque ninguém vê, vai ficar por isso mesmo. Preste atenção, porque existe um Deus que vê o seu interior. Tenha temor a esse Deus. Você já prestou atenção como a gente teme muito mais aos homens do que a Deus? A gente tem mais facilidade de confessar os nossos pecados a Deus do que confessar para um irmão. A gente se treme todo quando vai falar de um pecado para alguém. Às vezes passa dias até criar coragem. Quando vai? A gente teme mais aos homens do que a Deus. Infelizmente. Há pessoas que podem nos fazer um mal superficial. E a gente não teme a um Deus que tem poder de decidir a nossa eternidade. Olha a gravidade disso. Olha que falta de sabedoria, de compreensão das coisas a gente tem. E a sabedoria, ela é paciente, ela nos convida, ela nos chama, mas ela também se posiciona. Se você não me ouvir, se você não aceitar, versículo 27, a angústia e a dor vão te dominar, porque angústia e dor é o resultado de uma vida sem sabedoria. A gente vive em angústia, em dor das consequências do que a gente faz sem pensar, do que a gente faz na nossa insensatez, seguindo o nosso coração, que é o pior conselheiro. Nossa emoção, nossa vontade. Precisamos dessa prudência. E a gente só encontra ela quando a gente acata a sabedoria, o conselho de Deus. Como é que a gente acata o conselho de Deus? Obediência.
Isso que faz a total diferença na sabedoria. É o meu procedimento, não é o que eu sei. Porque a gente pode saber isso aqui de cor. A gente pode ensinar muito bonito, pregar, fazer estudos. Mas se a gente não vive, a gente não tem esse procedimento de sabedoria. Versículo 31, que é exatamente o que a gente viu em Gálatas também. Vocês comerão o fruto da sua conduta. Não se preocupe, você está temperando? Uma hora você vai provar desses temperos. Uma hora você vai comer do fruto que você está plantando. Você está preparando ali uma refeição, e uma hora você vai comer dela. Será que você tem segurança ou medo diante disso? Né? Então vamos ver essa nossa condição. Nós precisamos estar atentos. Atentos. Como eu já falei, a sabedoria ela não é adquirida na pressa. Mas a gente tem pressa. Nas virtudes, que é um processo de uma vida inteira, a gente só tem que estar consciente desse processo. Porque quando a gente está consciente, a gente coopera com Deus nesse processo, né? Mas é preciso entender que leva tempo. Porque é uma mudança de vida, é uma mudança de pensamento, é uma mudança de padrões. A gente não anda mais segundo o curso da nossa natureza pecaminosa. A gente está agora andando em virtudes, num padrão de Deus. E Marcos, capítulo 4, versículo 24, ele diz: considerem atentamente aquilo que vocês têm ouvido. Aí ele vai dizer: pela medida que vocês mediram, vocês serão medidos também. E ele diz: considerem atentamente essas coisas. É interessante que muitas vezes a gente tem pressa, até no conhecimento bíblico. A gente tem uma pressa ansiosa e a gente vive em desafios. Quero ler a Bíblia toda em tanto tempo, eu quero estudar e fazer aquilo. A gente vai botando metas que parecem até ser legais, mas que não estão funcionando direito, não estão nos levando para a sabedoria. Estão nos levando para um status. Ah, eu já li a Bíblia 10 vezes, porque eu leio 3 vezes no ano. De 3 em 3 meses eu leio a Bíblia. Mas, de verdade, o que você pegou disso tudo? Aí a gente pega essa leitura de 12 capítulos por dia e você tá ali na pressa lendo aquilo ali. O que ficou? Será que Deus está desejando mais que você leia esses 12 capítulos por dia ou que você leia um versículo? Mas que nesse versículo você pare, você entenda, você compreenda, você mergulhe nele e você consiga viver. E consiga mudar algo dentro de você com esse versículo. Eu não estou dizendo que nós não devemos ter disciplina, o zelo, a busca. E eu indico muito isso. Se você ainda não leu a Bíblia, faça uma leitura um pouco mais rápida, completa. Mas a leitura de devoção, ela não é apressada e não pode ser. Eu passei 1 ano lendo os Salmos. 1 ano. Apenas com o livro de Salmos. E foi um dos anos que eu mais desfrutei da palavra. Sem pressa nenhuma, sem querer dizer para ninguém o quão veloz eu estava sendo em leitura bíblica. Eu estava só desfrutando, dia após dia, de pequenos trechos que alimentavam a minha alma, que às vezes decifravam a minha alma, que me ensinaram a orar. E falando de sabedoria e oração, já que puxou esse assunto, me veio à mente agora, lendo os Salmos, o quanto a gente tem essa fragilidade na oração, o quanto que a gente aprendeu a orar errado, né? E o quanto a gente chama de oração o que não é oração. Às vezes a gente acha que oração é tentar que Deus nos entenda exatamente o que a gente quer. A gente tenta fazer da oração uma coisa assim, deixa eu tentar explicar para Deus o quanto isso é importante para mim, o quanto vai ser bom se Ele me der isso, se Ele me fizer isso. Mas a oração é sobre relacionamento e é sobre nós conhecermos mais a Deus. E esse é o ponto mais importante. Será que eu estou investindo tempo, gastando tempo em conhecer a Deus, conhecer a vontade dele para mim? Deus, esse é o tema, esse é o problema. E eu quero saber como eu devo passar por ele. Porque quando a gente tem um problema, a gente só está dizendo para Deus: Deus, esse é o problema, tira o problema, resolve isso. E dizer: Deus, como eu devo proceder nisso?
Como eu posso passar por essa dificuldade de uma forma digna e virtuosa? Como eu posso honrar o teu nome enfrentando esse problema? Passando por ele, passando por essa falta, passando por isso. A gente nunca pergunta a Deus como é que Ele deseja que a gente viva esse processo que a gente está vivendo. A gente só quer tirar. E quem disse que Deus quer tirar tudo, todos esses problemas e as dificuldades da gente? Quem sabe tudo isso não é colocado por Deus para nos ensinar o seu próprio coração, para nos fazer mais virtuosos, e a gente está rejeitando as investidas de Deus na nossa oração. Quando a nossa oração é só desabafo, eu falo tanto isso. Minhas irmãs, vamos parar de desabafar com Deus. Desabafo não é oração. Jade, mas em Salmos a gente vê muitas orações que eles falam que eles estão sentindo. Sim, é verdade, mas nunca acaba assim. Você pode contar para Deus o que você está sentindo? Você pode expor o seu coração, mas o objetivo nunca é, o fim nunca é esse, de só desabafar. Porque às vezes a gente chora na oração, sai aliviada e diz assim, foi tão bom orar. E na verdade a gente só desabafou. Se a gente tivesse ido na terapia ou conversado com uma amiga, chorava, ia sentir a mesma sensação. A verdadeira oração é quando a gente consegue nos conectar com Deus. Você pode chorar, você pode desabafar, você pode contar o seu problema, mas no final você sai entendendo o propósito daquilo. Você sai entendendo o que Deus quer que você faça. Você sai glorificando a Deus, apesar do que você está vivendo. É exatamente esse processo. O salmista ele vai dizer assim, olha, eu estou me sentindo perturbado, a minha alma está inquieta. Mas ele diz, espera no Senhor, minha alma, porque eu ainda o louvarei. O fim é sempre o olhar para Deus. Você pode até por um momento na oração olhar para dentro e dizer o que você está vendo, mas no final, porque a oração é uma revelação do coração de Deus para nós, no final você tem que dizer, eu olho para Ele e eu digo, a minha salvação vem dEle. Eu não preciso me preocupar, eu vou descansar. Eu reconheço a soberania de Deus, eu reconheço quem Ele é. Porque a oração vai nos sensibilizando, vai nos espiritualizando. Porque às vezes a gente chega para orar tão na carne, sempre tão sentimental, né? Aí é preciso investir tempo até que o nosso coração vá se espiritualizando. E que a gente não pense só no aqui e no agora. Fulano fez isso comigo e tal. Aí a gente começa a pensar numa perspectiva eterna. Aí quando todas essas situações estão já numa perspectiva eterna, aí a gente pode conversar de verdade, orar, começar a orar. E você vê que alguns salmos ele começa assim com a alma destruída. Os meus inimigos estão vindo. Deus, eu me sinto abandonado e tal. Destruído. Aí no final ele diz, eu levanto os meus olhos, de onde vem o meu socorro? Meu socorro vem de Deus. É Ele que luta por mim. Então, precisa chegar esse momento na oração que teu olho, tua visão muda e para de olhar para você, para o que você está passando, o que você está sentindo, começa a olhar para Deus. E a sabedoria é exatamente isso. É esse olhar que você não está vivendo por você mesmo, você está vivendo por algo muito maior e que vale muito mais a pena. E a sabedoria vem devagar. Então, eu te aconselho e te encorajo a ter paciência, amor, dedicação, disciplina e muita reflexão. Relembrando as palavras de Marcos 4:24. Considerem atentamente o que vocês têm ouvido. É muito bom ouvir palavras de sabedoria. Precisamos ruminar e meditar e rever e reassistir algumas coisas e deixar que isso penetre no nosso ser. Até chegar no mais íntimo, até que a informação, o conteúdo se transforme numa revelação que movimente a nossa vida, que mude a nossa vida e nos leve para um outro nível em Deus. Amém? Estamos dispostos a fazer esse processo? Eu encorajo muito você a viver isso. Uma vida sábia vai te trazer muitas alegrias, vai renovar a tua vida e te dar muitas oportunidades. Então, se exercite a buscar essa vida sábia. Amém? Um abraço e até a próxima aula.